Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Evaldo Paulo filmando para postar no YouTube. Vamos 25 minutos aqui conversando sobre atualidades, conversando sobre vários assuntos. Hoje eu vou continuar um pouquinho falando sobre as manifestações, sobre o que está acontecendo no nosso país, só que hoje eu vou trabalhar em cima do lado oculto, do lado astrológico, no seu sentido de começar a compreender como que essas energias são direcionadas com as inclinações planetárias, um ciclo que pouco se fala na astrologia clássica, é um ciclo que nós podemos dizer ele é regido por uma consciência esotérica com S e não com X. Então, quando a gente fala o esoterismo com S, nós estamos falando do esoterismo oculto, aquele que deve ser conquistado através do nosso próprio esforço, que eu, vou ser bem sincero com vocês, eu, Newton Schultz, conheço bastante astrólogo, formei muitos astrólogos, tem muita gente que fez astrologia comigo, está trabalhando nos espaços, eu até brinco, eu falo que se algum dia eu quiser trabalhar em algum espaço no sentido de astrologia, eu não vou ter emprego, porque todas as pessoas que fizeram curso comigo estão por aí, mas eu acho isso muito bacana. Mas essa astrologia oculta, essa astrologia que está ligada a um ciclo de 35 anos, que você tem uma égide planetária que rege esses ciclos esotéricos de 35 anos, que inclusive estão ligados à própria evolução da humanidade, no seu sentido direto, no seu sentido de vibração e ganho de consciência, eu vejo pouquíssimas pessoas falarem, ou quase nenhuma. Né? Eu vejo o pessoal da eubiose, que eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, estou ali há 15 anos hoje. Em relação a muitas pessoas que ali se encontram, eu sou uma pessoa nova ali na eubiose, né? A gente vê o pessoal falando sobre esses ciclos, inclusive tem um capítulo de um livro do meu mestre, o professor Henrique José de Souza, que foi o fundador da atual, hoje ela se chama Sociedade Brasileira de Eubiose, ela já teve outros nomes, Sociedade Espiritualista da Arana, já se chamou Sociedade Teosófica Brasileira, e desde 1969 ela se chama Eubiose. Então ele tem um livro que se chama Ocultismo e Teosofia, Teosofia pela época da Sociedade Teosófica, né, que a eubiose está muito ligada a esse trabalho da teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, de Henry Steele Walcott, que era o parceiro direto dela, também Annie Besant, o próprio Leadbeater, você tem também o Rudolf Steiner, você tem seres fantásticos, todos esses seres, né, eles estavam ligados à Gupta Vidya, ou à sabedoria iniciática das idades, junto com a teosofia, ligado a todas as linhas evolutivas, Abhyala, Najib, Germanos, Kuthumi, Hilarião, Moria, Serapis, que geraram seres, né, seres que de grande proeminência através de aspectos, de emanações dessas próprias linhas evolutivas, seres que foram manus, bodhisattvas, que foram avataras, ou seja, seres especiais que contribuíram com esse manancial cósmico maravilhoso que traz esse influxo evolutivo ligado à humanidade. Então vamos começar a compreender um pouco desses ciclos ligados a esse momento evolutivo atual, que para mim, na minha visão, esse é um momento de semente. Quem pensa que o Brasil será transformado agora logo de cara por essas manifestações está muito enganado. Isso merece um tempo. Nós precisamos entrar diretamente no cerne da questão ali, que representa no seu ápice na atualidade esse governo totalmente desgastado, esse governo regido por partidos. Escutem bem a palavra que eu falei agora, partidos. O que é partido? É algo que está partido de um todo. Então está totalmente contrário aos princípios do que representa uma humanidade digna, igual, fraterna, com liberdade, que foram os ideais cultuados pela Revolução Francesa no seu início. Hoje, então, partido aqui, partido ali, isso é a pior coisa que existe. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter união. Então, se você pega um preceito iniciático, uma frase deixada também pelo meu mestre, né? O um por todos e todos por um, como a gente fala na eubiose, ati, niati, niatati, ou o uno no todo e o todo no uno, ou seja,
Deus manifestado, projetado em todo mundo, e todo mundo projetado nessa consciência de Deus, todo mundo buscando o aprimoramento, o melhoramento. Então nós precisamos entender que o momento é agora que a gente começa essa semente, mas ninguém vai conseguir transformar nada. Então nós precisamos entender que a transformação ela vem devagarzinho, então não pode esmorecer. Sou a favor das manifestações, sou a favor da prisão dos arruaceiros e dos baderneiros. Aí todo mundo fala, mas tem gente que fica só focada na arruaça que está acontecendo. Nós precisamos entender que quem está na rua é o povo. E no povo nós temos tudo. No povo nós temos grandes seres, nós temos pessoas inteligentes, pessoas de uma preciosidade no sentido de consciência, que não tem palavras para descrever, mas nós também temos o pior. Nós temos a bandidagem, nós temos os vândalos, então isso vai aparecer tudo agora através desse oportunismo. Então esses sim, a polícia tem que cair duro, que enquanto a garotada está indo na rua, está indo protestar em prol de um Brasil melhor, eles aproveitam a situação e vão ali assaltar banco, vão depredar patrimônios históricos. Esses sim, eles têm que ser presos, têm que levar bala de borracha para ver se acorda. Esses sim, porque eles estão totalmente contrários. Se eles precisam do rigor para acordar, que assim seja. Então vamos agir com consciência, vamos começar a compreender o que existe por detrás disso tudo. Então vamos começar a conversar sobre a minha visão. Continuando, programa passado a gente já falou um pouco sobre isso. Basta você acessar o YouTube ali, programa do dia 15 de junho, ali no dia 15 de junho você coloca o meu nome ali, você tem o programa que a gente fez, entra no podcast da Rádio Mundial, site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br, entra no podcast ali, meu nome, acho que eu sou o 49º, 49, entra ali, você vai ter todos os meus programas com uma qualidade de áudio legal. Se você prefere ver, como o Paulo está sempre filmando, entra ali no blog que o Paulo cuida, tem o meu nome, Newton Schutz, tudo junto. É caminhosdaconsciência.blogspot.com.br. Ele deixou ali na íntegra todos os programas. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que nós precisamos entender, vocês acham que meia dúzia, 100, uma centena de estudantes conversando no Facebook vão fazer uma manifestação dessa? Vocês acham que realmente a fonte que transborda essa inteligência que põe milhares de pessoas na rua no Brasil inteiro e também no mundo, vocês acham que é o Facebook que faz isso? O Facebook é só um instrumentinho pequeno para estatar determinadas coisas. As redes sociais como um todo. Nós temos que entender que existem sim inteligências por detrás disso, que sabem os líderes e as pessoas corretas para chegar e acionar e startar todo esse processo. E essas inteligências que têm um cunho político, vocês podem ter certeza disso. O que eles querem? Eles querem, de repente, fazer com que o povo saia para a rua e devagarzinho eles comecem a fazer o direcionamento dos seus próprios interesses. Então, como não dá para a gente dar nome, isso é uma coisa muito velada e muito oculta de todos, eu prefiro dizer que são o quê? Inteligências, que trazem um contexto interesseiro no processo para que a transformação tenha convergência com seus próprios interesses. Mas é aí que eu digo para vocês, eu falei o lado terreno. Vamos falar agora do verdadeiro lado oculto, que vai ser um belo de um tiro na culatra dessas inteligências que colocou o povo na rua. Nós vamos entender que o Brasil, seguindo novamente a Gupta Vidya, que eu falei das pessoas da teosofia, hoje a Sociedade Brasileira de Obiose é a sociedade iniciática de ponta no planeta, pois todas as consciências estão focadas hoje no Brasil, o itinerário evolucional marcha e chegou agora aqui nas Américas. Nós temos umas, vamos dizer assim, umas consciências espirituais para uma fácil compreensão, que estão por detrás disso tudo. Então esse interesse político vai acabar sendo revertido por uma real e verdadeira transformação, e agora é o momento de semente. Então quando nós pegamos os estudos de Obiose, do professor Henrique, do JHS, como a consciência divina projetada no corpo de Henrique, deixou que existe uma consciência que se chama Akh-Dorje. Para você entender a palavra Akh-Dorje, Ak é o prefixo de uma realidade divina, e Dorje representa a espada, a força guerreira, que seria a manifestação do rigor
do que virá a ser o Buda real e verdadeiro da Era de Aquário. Então o momento é da espada. Antes de existir a construção, tem que existir a ceifa do terreno que está todo desajustado, que está todo cheio de problemas, tendo a política como um epicentro dessa raiz podre que está fazendo o nosso país criar e ter um sentido real na sua evolução. Então vem essa espada com uma consciência, o cavaleiro montado no seu cavalo branco, também com duas forças o auxiliando, ele está marchando pelo planeta, ele passou ali pelo Oriente, ele passou pela Europa, todos veem as transformações, se direcionou para as Américas, passou, deu toda aquela confusão ali na parte econômica americana, refletiu na Europa, hoje já está refletindo na China, o Oriente não deixa de estar no processo, ali ainda temos a ebulição no Oriente Médio de muitas coisas que devem ser transformadas, e agora chegou onde? No Brasil. Então, se existe uma inteligência terrena, humana, por detrás de todas essas manifestações que ocorrem, eu digo, existe também essa consciência espiritual, que você quiser, em relação a várias tradições e religiões, você pode falar São Jorge, você pode chamar de Ogum, não importa o nome que você dê, é o guerreiro. E essa consciência, ela tem o quê? Ela tem um papel ligado à própria lei no seu sentido mais divino e cósmico. Estou falando da lei divina. Então essa consciência pede, ela já começa a trabalhar agora no planeta, direcionado no nosso país, esta transformação. Então os jovens, eles entenderam agora a força que existe dentro deles. Eles começaram a entender o quanto eles podem exigir. Então eu pergunto agora, por que o lado do governo, o lado político não fala de aumento agora do salário deles? Por que eles não falam agora de 14º, de 15º? Por que eles não falam agora de leis que vão protegê-los, né? De leis que vão colocar toda a força direcionada para eles, para que eles tenham segurança em roubar o patrimônio público? Por que eles não têm coragem de fazer isso agora? Agora eles estão quietos, eles vão tentar manipular. Seja você também, pare para pensar o seguinte, a menos que você acredite em Papai Noel e Coelhinho de Páscoa, não ouça o que eu vou falar para você agora. Mas vocês acham que o governo está quieto? Que o governo não está estudando, não está trazendo pessoas que tenham de repente a genialidade marqueteira, a genialidade de converter toda essa massa em prol dos seus interesses? Então, muita atenção. Não aceitem mais pão e não aceitem mais circo. Está na hora da gente acordar, compreender que essa força vai convergir em relação a nós, mas precisa-se ter consciência do que está fazendo. Não adianta continuar investindo em coisas desgastadas. Daqui a pouco eles vêm com um partido novo. A própria palavra já estragou tudo. Partido. Acabou. Nós temos que partir de um zero, de uma consciência onde... E esse zero que eu digo não é perder todas as experiências anteriores. É o zero pegando tudo que já se passou e sabe o que não serve e entrando numa nova criação, de uma nova realidade que vai ser uma política no seu sentido real da palavra. Pegue o sentido da palavra política, poliética, ou as várias facetas, as várias formas da ética a ser demonstrada. Então, quando nós falarmos da poliética, no seu sentido sinárquico, sinarquia como um modelo de governo, onde vai existir a justiça, vai existir a igualdade, vai existir a fraternidade, vai existir a justiça divina projetada na face da terra como um governo humano. Então isso, nós precisamos entender que isso está ainda sendo o seu início transformacional. É aí que eu digo, quem acompanha o que eu falo há muito tempo, não só os alunos que fazem os cursos, ou o pessoal que está ali na Eubiose junto comigo, há quanto tempo eu já venho falando que 2013 ia ser um ano que ia ter várias transformações. Se você olhar os próprios momentos astrológicos, não astrologia no sentido de autoajuda, que o ano passado nós tivemos, pegue os meus programas do ano passado, 2012, da metade de 2012 para cá, quantas vezes eu falei isso, entrevistas que fizeram comigo, que estão ali no YouTube. Se você olhar, eu falei, nós estamos tendo um eclipse anelar ou anular, não importa a forma que você fala, que foi quando a Lua, em maio, cobriu o Sol por 11 minutos, fazendo uma coroa, como se fosse o verdadeiro Ouroboros. Eu falo, isso são prenúncios de uma nova realidade.
Esse eclipse ele tem um contexto milenar, igual a ele no sentido de tempo, só daqui 1000 anos. E no mês seguinte, em junho, nós tivemos Vênus passando na frente do Sol, mas passando como um alinhamento real, verdadeiro e direto. A última vez que nós tivemos um alinhamento desse foi em 1882. Aí eu falei, não é possível, 2013 estoura alguma coisa em relação a tudo isso. Eu pensei que seria 9 meses depois, em março, mas eclode depois de 12 em junho. Então, somente nesse intervalo de 3 meses eu não acertei especificamente o mês, mas eu já sabia que isso iria acontecer. E isso não é uma profecia, isso é estudo. Por isso que hoje, para a gente se aprimorar, nós precisamos ter o quê? Precisamos ter estudo, precisamos ter uma informação verdadeira. Tudo que for falso deve cair como castelo de cartas a partir desse ano. Então vocês vão perceber que devagarzinho, todo esse caminho religioso, esse caminho de falsos mestres, de falsos gurus, de falsos isso e aquilo, que na verdade só querem tosquear o povo, vão cair que nem castelo de carta. Porque essa turba que essa garotada está fazendo, está gerando uma consciência arquetipal nas dimensões sutis, que quando cair, vem no sentido de transformar tudo. É aí que nós entramos com esses ciclos que são maravilhosos. Nós precisamos entender que essa força que está ligado a essa grande transformação, isso foi escrito, como eu já falei, no livro do professor Henrique José de Souza, que é o patrono, o patriarca da eubiose com o pseudônimo de Laurentos. Você o encontra em qualquer departamento de eubiose. Ali ele escreveu no capítulo de profecias que a partir de 2016, ou seja, 2017, nós vamos entrar nos eflúvios de 35 anos regidos pela consciência de Saturno. E essa consciência de Saturno, não como planeta que está ali na sua órbita de 28 anos ao redor da Terra, não é isso que eu estou falando. É uma consciência, é uma vibração arquetipal que vai reger o planeta de 2017 até 2052. E nós estamos num ano que finaliza agora, o último ano de Saturno, num ciclo de 35 anos do Sol. Já vou explicar como é que funciona isso. Em 2016, nós temos o quê? Nós temos o encerramento de um ciclo do Sol que se iniciou em 1981. Então são os 35 anos regidos pelo Sol, aonde a humanidade busca a sua transformação. Aí vem esse monte de religião desgastada que estão vendendo Cristo com cartão de crédito, que estão prometendo o céu através de ganhos materiais, construindo monumentais templos pelo próprio Brasil. Horrível isso, porque ali tem o culto do vício, o culto do engano. Então nós temos que entender que esse ciclo do Sol, onde o ego não pega o seu sentido alquímico verdadeiro de transformar a humanidade, agora nós temos o quê? A partir de 2017, 35 anos que serão cruciais para todas essas transformações. Então agora, 2013 é o ano regido por Saturno. O ano que vem, 2014, a partir de 20 de março, teremos a regência de Saturno. Mas esse ano, especificamente até março de 2014, nós temos um ano que pode sintetizar todas as projeções que irão reger o planeta de 2017 a 2052. Então serão 35 anos dessa regência de Saturno. Agora eu pergunto, se nós estamos tendo essa semente como uma amostragem do que vai acontecer, dá para você ter uma ideia que os políticos, agora eu já até digo, que firme isso nas gravações. 7 anos para a política do nosso país, no seu sentido de governo, se ajeitar. Que o joio saia, que fique o trigo, porque quem ficar, asseguro para vocês, até 2020 nós já vamos ter verdadeiras revoluções. Não estou falando de manifestações, estou falando de uma revolução ao quilate do que foi uma Revolução Francesa, que foi em 1789. Por que eu digo e afirmo isso? Eu não sou profeta, eu simplesmente estudo. Eu procuro fazer comparações com dados concretos e reais, manifestados no quê? Na nossa própria civilização e todos os arquétipos culturais que são formados. Se você pegar esses ciclos de 35 anos, o último, que foi regido por Saturno, ele foi de 1765 a 1800. E precisamente em 1789 nós tivemos a queda da Bastilha.
como eu sempre brinco e muita gente está postando na minha página do Facebook, Bastilha combina até com Brasília. Então o momento ele tá, você vê o desenho, você vê a serpente mordendo a própria cauda, totalmente esparramada, só não vê quem não quer. Todas as revelações falando que o cavaleiro do rigor da espada chegaria no Brasil. Então você vê, depois de vários anos, você vê essa consciência chegando aqui e fazendo toda essa transformação. Aí tem pessoa que fala, todo mundo gosta de fazer analogia com tudo, mas é lógico. O que nos cabe? Se a gente não vai fazer analogia, quem é que vai fazer? Então isso tem que caber realmente para nós, no sentido de ter um embasamento em algo. É aí que eu falo da Gupta Vidya, da sabedoria iniciática das idades, do trabalho da teosofia, da hoje eubiose. Então você observa que existe um manancial a ser estudado. Agora prestem atenção nisso que é muito interessante. Em 1789, nós tivemos o ano regido pelo Sol. Então nós temos uma regência de 35 anos, que tem a influência planetária, que vai ter por cada um desses 35 anos uma regência unitária de um planeta. Em 1789, quando foi o estupim, que ninguém aguentava mais, aquela loucura que estava sendo a monarquia francesa da época, e de uma forma geral manifestada no próprio planeta, você tem o quê? Você tem agora aqui o Brasil. O Brasil como uma potência emergente, e o ano do Sol, ele será nesse ano de Saturno em 2020. Se não for em 2020, será em 2027. Se não for em 2027, será em 2034. Se não for em 2034, será em 2041 e de 2048 não passa. Então são anos onde vocês vão perceber que todos os ideais reais de um novo governo, de um novo porvir para a humanidade acordando no meio de destroços que hoje serão políticos e sociais e econômicos, vocês verão que surgirá um novo porvir, e esse novo porvir deverá trazer os seres especiais que representam a corte de um novo contexto evolutivo, correspondente a uma nova era, a um novo amanhecer, a uma nova realidade ligada à nossa humanidade no seu sentido consciente. Artistas, políticos, cientistas, médicos, inventores, seres que irão, através dos seus ideais verdadeiros de consciência, orientados e recebendo a inspiração de seres especialíssimos, daí que vem esse sentido no misticismo de falar de anjos, que na verdade são consciências que se projetam nos seres que estão preparados, aí sim toda essa semente, no seu sentido real e verdadeiro, vai ter projetado na face da Terra a transformação, tendo o Brasil como o coração do planeta, pois assim essa grande lei que é a lei divina quer. Queridos ouvintes, você que está me ouvindo agora, se você entrou em sintonia, em convergência com a minha forma de pensar, convido você a fazer parte da eubiose. Por que eu divulgo a eubiose? Eu divulgo a eubiose porque para mim hoje é o lugar onde você tem um esteio para entrar em sintonia real, não ser iniciado só por internet ou livros, sem ter uma orientação no seu sentido de saber o que faz. Eu divulgo a eubiose porque eu não vejo nada melhor. Me apresente algo melhor, que tenha uma base em culturas, em arquétipos, em trabalhos de grandes séries, que eu a divulgo aqui. Então, se você quiser fazer parte, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Aonde você estiver no planeta, você pode estar em qualquer parte do planeta, você brasileiro que está me ouvindo, você pode fazer a iniciação por correspondência, eu encaminho para o lugar certo. Terminando o meu programa, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, que os Budas, que já estão plenos e manifestos em nós, da Era de Aquário, estejam presentes no Brasil e no planeta, e um fraterno, igualitário e liberto abraço a todos. Até o próximo sábado.